Downy com tecnologia fixa perfume. Matrizes. Eu já sei que vocês vão perguntar, Giz, para que serve uma matriz ou onde eu vou utilizar uma matriz no meu cotidiano? Então, veja bem, qual que é a função de uma matriz na matemática, tá, gente? A função da matriz, ela é organizar os dados numéricos. Para que organizar os dados numéricos? Para facilitar a leitura, a interpretação e a resolução de problemas. Em quais áreas é utilizada a matriz? Ela é utilizada na matemática, na computação, na engenharia, na economia, na biologia e várias outras áreas, gente. Então, tem aí a explicação para você. Então, vamos começar. Mas o que é uma matriz? Matriz é uma tabela de números formadas por M linhas e N colunas, tá bom? Lembrando que as linhas são representadas na horizontal e as colunas na vertical. Aproveita para marcar aí. Dizemos que essa matriz tem ordem M vezes N. O que é isso daqui, gente? Isso daqui significa uma leitura de M por N, tá bom? Ou seja, a minha matriz tem tantas linhas por tantas colunas. Só lembrando, enfatizando novamente, M por N. Sempre eu começo fazendo a leitura das linhas. E o N, que é a representação das colunas, tá bom? Porque às vezes o aluno confunde, troca. Aqui não é uma multiplicação, é só uma anotação. Se é M por N, linhas por colunas, tá bom? Aqui, dispomos os elementos de uma matriz entre parênteses ou colchetes. Aí depende do material que você está estudando. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de matrizes para você. Aqui eu tenho uma matriz A. Você consegue identificar quantas linhas e quantas colunas temos nessa matriz A? Veja que linha começa contando pela linha. E linha é na horizontal, ó. Tenho uma linha aqui, ó. Aqui forma-se uma linha e aqui forma-se outra linha. Então, eu tenho 2 linhas. E quantas colunas? Ó, 1, 2, 3 colunas. Aí agora, como que eu vou dar o nome para essa minha matriz A? Ela vai ser, não de que tipo, gente? Como que ela vai ser em relação à quantidade de linhas e à quantidade de colunas? Então, ela vai ser uma matriz 2 por 3, porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho uma matriz 2 por 3, tá? E você viu que ela foi representada por colchetes aqui. A minha matriz B, ela é uma matriz de uma linha. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1 por quantas colunas? 1, 2, 3 colunas aqui. 1 por 3. Então, a minha matriz B, ela é 1 por 3. E a matriz C, você já conseguiu identificar? Na matriz C, nós temos, ó, os elementos numa linha, 2 linhas, 3 linhas, tá? Aqui, 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então, aqui eu tenho a matriz 3 por 3. A gente fala assim. E marcou bem que é sempre linha, depois a coluna, tá? Para não errar nos exercícios depois, que faz diferença daí, certo? Agora vamos ver como que nós representamos de uma forma geral uma matriz. Então, quando eu me refiro ao modelo geral de uma matriz, ó, é essa a estrutura que vamos pensar. Então, aqui eu tenho uma matriz A igual a A e J. Agora, misturou mais letras, diz, e M por N. Você já lembra o que é esse M por N? É a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. E, ó, uma observação que eu deixei de falar primeiro lá pra você. O M e o N tem que ser números naturais diferentes de zero. Ele nunca pode ser zero, porque não vai ter 0 coluna, nem 0 linhas, né, gente? E nem representação de números negativos, tá? Mas, Giz, o que é agora esse I e esse N e esse N? Eu já entendi. O que seria esse I e esse J? Então, eles indicam pra gente a posição que aquele número, que nós também chamamos de elemento, ele está ocupando ali na matriz. Então, eu vou explicar direitinho para você já esse I e esse J. Você já vai ver. Então, olha aqui. Na matriz A igual 6, 7, menos 4, 0, 2 e menos 1. Você já conseguiu identificar quantas linhas e quantas colunas? Aqui nós temos 1, 2, 3 linhas por 2 colunas. Então, eu falo que a minha matriz A é a matriz 3 por 2, certo? Agora, você está vendo esse elemento 6 aqui? Ele está ocupando qual posição na matriz? Ele está ocupando a posição da primeira linha
6, eu vou representar o elemento pela letra A. Ele está representando a primeira linha e a primeira coluna. Olha como que nós fazemos a anotação da posição que ocupa aquele elemento. Não é a A11, é A11. Primeira linha, primeira coluna. E esse 7? Qual que é a posição que ele ocupa? O 7 ele ocupa a posição da primeira linha, segunda coluna. Então, A12. Tá bom? Podia ter começado o exercício mostrando isso aqui pra gente chegar nisso, mas eu preferi já mostrar a matriz e você observar qual é a posição de cada elemento. Vamos falar do -4 agora. O -4 está ocupando a posição, agora eu mudei de linha, né? Estou na segunda linha, né? Segunda linha, primeira coluna. O 0 está ocupando a posição da segunda linha e da segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. E agora vamos para a terceira linha. Então, o 2 ele está ocupando a posição da terceira linha e da primeira coluna. E o último, que é o -1, ele vai ocupar a posição da terceira linha e segunda coluna. Aí eu fecho aqui o colchete. Então, eu tenho a representação geral da minha matriz. Aí, se você quiser fazer uma representação, um esqueminha, você pode colocar aí, então, aí, ó, primeira coluna, segunda coluna, e aqui falar linha 1. Aí vai da estratégia, ó, linha 2, linha 3. Vai da estratégia do aluno de fazer essa identificação, né? Eu não posso falar é assim que faz, porque cada um pensa de um jeito. Eu fazia assim, eu colocava C1, C2, L1, L2, L3, quando eu estudava. E essa matéria eu adorava também, matriz, né, gente? Bom, então aqui eu tenho a representação geral. Aí, se você quiser, sempre tem os exercícios que ele pede. Quem é o elemento A11? Então, sabemos que o que está ocupando primeira linha, primeira coluna é o 6. Depois, o A12 é o 7. O A21, que é o A21 é o -4. O A22, segunda linha, segunda coluna, é o 0. O A31, que é o 2. E por último, o A32, que é o -1. Então aqui só mais para você entender melhor sobre a posição de cada elemento. Agora o que eu vou explicar para você? Não sai, não acabou a aula não. Falar em acabar a aula, você deixou um like para a aula da Giz hoje? Já deixou no começo, né? E já se inscreveu no canal? Que maravilha, muito obrigada, gente, por dar aquela super ajuda pra Giz. O que eu vou explicar agora? Eu vou mostrar para vocês como é que eu encontro uma matriz a partir da sua lei de formação, vamos dizer assim. Eu vou dar para você essa estrutura aqui já com os números, né, ali, como se fosse uma fórmula, e a partir daí nós vamos montar a matriz. Então, vamos lá? Então, veja, construir a matriz. Agora nós vamos construir a matriz A do tipo A e J, 2 por 3. Ó, então, ele falou o jeito que é a minha matriz, quer dizer que ela tem 2 linhas e 3 colunas, 2 por 3. Tal que A e J igual a posição do I mais o J elevado ao quadrado. Lembra que eu falei que ele dava uma formulazinha pra gente? Então é aquela ali que nós vamos utilizar agora. Então como é que eu faço? Vamos lá com todos os detalhes possíveis. Então eu tenho a matriz A, eu sei que ela vai ter 2 linhas, que é uma 2 por 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever o primeiro elemento, ele ocupa a posição A11. Segundo elemento, A12. Tem 3 colunas, né? Então aqui A13. Olha aí. Eu acho melhor a gente começar assim para você entender melhor. Depois aqui eu vou ter segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Certo, gente? Primeira escrita. Ó, e se você ficar com dúvida como que é o formato dela, você pode montar assim no cantinho aí, ó. Então ela tem 2 linhas, 1, 2 e 3 colunas, ó. 1, 2, 3. Aí, em cada cruzamento aqui, vai ficar um elemento também. Você pode montar a partir disso daqui. Como ficar melhor para você entender, tá? O que eu vou fazer agora? Qual é a lei de formação dela? A lei de formação é A e J igual a I mais J elevado ao quadrado. Como que eu faço agora esse negócio de I mais J ao quadrado? O que significa o I e o que significa o J? Não é a posição da linha, a posição da coluna que aquele elemento está ocupando? Então, se eu
J é 1. Então vamos lá. A, 1, porque eu peguei esse elemento aqui. O I não é 1, então vai ser 1 mais. O J também é 1. 1 mais 1 elevado ao quadrado. 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. Pronto, já encontrei qual é o número que vai ficar aqui nessa posição. Aí, ó, viu como que dá para construir a matriz? Agora, eu vou fazer aqui o A1, 2. Quem que vai ser o A1, 2? O elemento que estará lá. Então, eu tenho o I. Nesse caso, o I é o 1 mais o J. Quem que é o J? Nesse caso, agora eu tenho a segunda coluna. Então, vai ser 2 elevado ao quadrado. 1 mais 2 são 3. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Ok? Agora, vamos fazer a posição aqui. O A1, 3. Tá ficando entendível? Tá entendendo bem? Então, o A13, ó, vai ser... O ChatGPT fala com tanta certeza, mas quando você consegue, tá tudo errado. Mas, ó, é perplexo de... Você sabia que as matrizes recebem um nome de acordo com o jeitão que ela é? Isso mesmo, gente. Ó, aqui nós vamos começar falando da matriz linha. Ah lá, o próprio nome já diz, matriz linha. Você já assistiu a primeira aula sobre matriz, né? Na qual eu expliquei com todos os detalhes. Não assistiu? Então volta lá, eu deixo a indicação, você volta, vê tudinho que eu expliquei e volta para essa aula para dar continuidade. Então, quando eu falo em matriz linha, é porque essa matriz só tem uma linha. Isso mesmo. Não importa quantas colunas ela tem. Só tem que ter uma linha. A coluna pode ter 3, 4, 10, tanto faz. Então, olha a definição. É uma matriz que possui uma única linha. Tem ordem 1 por N. O que significa isso daqui? Por isso que eu disse, a aula anterior. Eu tenho uma matriz quando ela é M por N. Indica que ela tem M linhas por N colunas. Então, quando eu me refiro à matriz linha, o M aqui, ele sempre vai ser 1, porque ela é linha. E aí, o N pode ser qualquer número aqui, desde que seja maior ou igual a 1, tá bom? Então, um exemplo que eu trouxe, uma matriz A igual 1, menos 2 e 8. Veja que aqui eu tenho o elemento A1, 1. Aqui o A1, 2, porque está na primeira linha, segunda coluna. E aqui o elemento A1, 3. Que é primeira linha, terceira coluna, tá bom? Então, aqui nós temos a matriz 1, a matriz A, que é uma matriz 1 por 3. Uma linha por 3 colunas. Fácil, né, gente? Aí, a próxima que nós vamos falar é a matriz coluna. Giza, então, já sei que a matriz linha, ela tem uma linha, a coluna tem somente uma coluna. Exatamente, ó, você que está prestando atenção aí. Então, vamos grifar. Matriz coluna é a matriz que possui uma única coluna. E tem ordem M por 1, ó. Veja que agora, aqui, linha, a posição da linha pode ser qualquer uma, porém a coluna sempre vai ser uma única. Olha aqui esse caso que eu trouxe. Então, nós temos esse elemento 5, que ele vai ser o B1, primeira linha, primeira coluna. E esse daqui vai ser o elemento B2, 1, segunda linha e primeira coluna. Então, veja que a coluna é sempre 1. E aqui eu tenho uma matriz, eu escrevi aqui, mas o meu B ficou na frente. Eu tenho uma matriz, duas linhas por uma coluna, ó. Duas linhas por uma coluna. Aqui sempre vai ser 1. Certo? Fácil, né, gente, para classificar a matriz. Só olhando assim já dá para saber? Ok, então vamos fazer os próximos. Agora, a matriz nula. Olha aqui, gente, o próprio nome já diz nula. O que é mesmo? Então, você já sabe. É quando todos os elementos dessa matriz são iguais a 0, gente. Olha aqui, eu tenho uma matriz C com todos os elementos iguais a 0. Não importa que se ela é uma linha ou uma coluna. Tendo todos os elementos iguais a 0, já é considerado uma matriz nula, ok? Aqui, então, você pode observar de que ordem é essa matriz nula. Então, ela tem duas linhas, então ela é uma matriz 2 por 1, 2, 3 colunas. Então, é a matriz nula 2 por 3. E nesse outro caso, nós temos os dois elementos iguais a 0. Trata-se ali de uma matriz que é coluna, porque tem apenas uma coluna, e nula ao mesmo tempo, né, gente? Então, veja que aqui ela tem duas linhas, ó, 1, 2 linhas por uma coluna. Perfeito? Fácil, né? Matriz nula.
mesma quantidade de linhas, vai ser a mesma quantidade de colunas. Então, olha aqui o exemplo que eu já trouxe. Veja que aqui nós temos uma, duas linhas, então é uma matriz 2 por uma, duas colunas. Então, aqui nós temos uma matriz 2 por 2. Aí, nesse caso, nós falamos assim, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2. Se ela é de 2 por 2, a gente só fala ordem 2, tá bom? Quando ela é quadrada. E aqui nessa daqui eu tenho uma, duas, três linhas por uma, duas, três colunas. Então, veja que aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3. Não vou ficar falando 3 por 3, eu falo de ordem 3, certo? E quando nós temos a matriz que é quadrada, considerada quadrada, nós temos a diagonal que é chamada de principal, tá bom? Então, veja aqui, ó. Esses elementos aqui, ó, que ocupam a posição em que o I é igual ao J, em que a ordem da linha, a posição da linha é igual à posição da coluna, eles pertencem à diagonal principal. Dias, não entendi esse negócio que você falou. Ó, esse elemento 1, ele está ocupando a posição E, porque eu estou falando da matriz E, linha 1, coluna 1. Não é isso daqui? E esse 0, ele está ocupando a posição de quem? Da linha 2, coluna 2, ó. Então, veja que a posição, eu falo ordem, que a posição daquele elemento, a linha e a coluna, são iguais. Portanto, eles pertencem à diagonal principal. Tá bom, Giz, e os outros? Porque esse elemento aqui, ele é o elemento E, linha 1, coluna 2, né, ó. E esse outro elemento aqui, ele é o E, linha 2, coluna 1. E esses elementos agora em que as posições são distintas, ali o I e o J são distintos, o que eu estou falando de I e J, Giz? Não estou entendendo. Lembra que eu falei da aula 1 para você assistir a aula 1? Lá eu falei de I e J, é quando eu falo a generalização, tá? Então, quando esses elementos que pertencem a essas posições distintas do I e do J, eles são da diagonal secundária. A gente coloca assim. Então, aqui eu tenho a diagonal secundária. Já vou escrever. Então quer dizer que nessa matriz também de ordem 3 eu tenho a diagonal principal e a secundária? É quadrada? Então, você tem. Olha aqui, ó. Esse elemento, vamos analisar. Ele é quem? Ele é o elemento que está ocupando a primeira linha, primeira coluna. Esse daqui é o que? Segunda linha, segunda coluna. E esse daqui, ele está na terceira linha e terceira coluna. Então, veja que aqui eu estou falando da diagonal. Vou até que escrever aqui agora, que lá ia ficar um pouco apertado. Então, veja que eu estou falando da diagonal principal. Porque, ó, vou até colocar aqui, ó, I igual ao J. A posição da linha igual à posição da coluna. E agora, aqui, esses outros elementos aqui, na diagonal, eles formam a diagonal, deixa eu colocar aqui, ó, diagonal secundária. Diagonal secundária. Hoje, mas então, esses que estão na diagonal secundária, porque a posição da linha é diferente da posição da coluna, né? Mas então o menos 7, o menos 1 e o 6 também são na diagonal secundária? Não, gente, diagonal tem que fazer, como dizem os alunos, assim, né? De atravessado, tá? Como eu tô repetindo com você pelo escudo. Então, veja aqui, diagonal sempre é duas. Ou é a principal ou é a secundária. Ó, marca bem aí, secundária. Tudo bem? Isso só ocorre quando temos matriz quadrada. Não vai tirar diagonal principal e secundária numa matriz de ordem de 3 por 2, por exemplo. Daí não vai ter. Tem que sempre ser quadrada. Combinado? E agora, nesse caso que eu tenho a matriz identidade. O que será que é? Identidade. Será que eu tenho que olhar a identidade da matriz? Não, né, gente? A matriz identidade é quando eu tenho uma matriz quadrada, ó, marca aí, quadrada, em que cada elemento da diagonal principal, por isso a importância de se atentar o que é diagonal principal, tem o valor 1 e os demais têm o valor 0. Então, a matriz identidade sempre vai ter essa cara aqui, ó, essa estrutura assim. Veja bem, aqui nós temos a diagonal principal. Então, os elementos da diagonal principal são 1. E os elementos e os demais todos, não vou falar da diagonal secundária, né? Os outros elementos são 0. Olha aqui também nessa. Todos os elementos da diagonal principal, que eu falei no exemplo anterior lá,
são 1 e os demais 0. Tudo bem? E essa matriz aqui, ela é uma matriz quadrada 2 por 2, não é isso? Porque tem duas linhas e duas colunas, tá? E aqui nós temos uma matriz quadrada 3 por 3. E você se lembra que quando eu disse que temos uma matriz quadrada, eu não preciso falar 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4. E sim eu falo ordem 2, ordem 3, ordem 4. Então veja que a anotação para essa matriz de identidade aqui, ela vai ser I2. Então se você observar no seu exercício aí I2, você já sabe que se trata de uma matriz de identidade de ordem 2. Da mesma forma aqui, nós temos I3, é assim, ó, I3. Tá bom? Aqui o 2 ficou muito... Deixa eu arrumar ele aqui, que ficou muito aqui embaixo. I2, porque trata-se de uma identidade de ordem 2. I3 trata-se de uma identidade de ordem 3. Então, sempre vai ser identidade. E olha aqui, ó, a generalização para você. Então, marca bem a generalização. IN, ou seja, uma matriz de identidade de ordem N, que tem que ser quadrada. A e J, linha e coluna, N por N. Então, aqui a ordem da matriz, quantas linhas e quantas colunas, que vai ser o mesmo número. Onde o A e J vai ser igual a U se o I for igual a J. Então, se o elemento, que nem aqui, ó, ele é o A, 1, 1. Ou seja, linha 1, coluna 1. Tá vendo? O I é igual ao J, então o elemento vale 1. Agora, que nem esse outro elemento, ele é o A, 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Se I for diferente de J, o elemento vai ser 0. Então, essa daqui é uma generalização para que você possa montar uma matriz. Às vezes o exercício fala, construir uma matriz I, N, daí da lei de formação, você fica perdido. Fala, o que é isso? Ah, daí você lembra, eu vi na aula da GIS, como que é a generalização quando tem uma matriz de identidade. Certo, gente? Combinado? Então, não deixe de assistir, que aqui nós teremos uma sequência de aulas de matrizes. Muito importante assistir todas, para conseguir fazer as atividades, as provas aí que você tem para fazer. Combinado? E não deixe de se inscrever no canal da GIS e deixar aquele super like. E ó, vai lá no site da GIS que está todo estruturado, lindo, maravilhoso. Lá tem as playlists, tem listas de exercícios, cursos que são indicados pela GIS. Ainda bem que eu descobri esse ciclo. Quando tem um exercício... Nessa aula você vai aprender matriz triangular. Aí você deve estar falando, Jesus do céu, quantos tipos de matrizes tem para eu aprender? Então mais um para você marcar aí, já anota. Matriz triangular. Quando que eu tenho uma matriz triangular? Olha aqui. São matrizes que possuem todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal iguais a 0. Giz, eu não sei o que é diagonal principal, o que eu faço? Então quer dizer que você não assistiu a aula na qual eu expliquei sobre diagonal principal, né? Então volta, o link está na descrição, volta para essa aula para você entender todos os detalhes, tá bom? Então aqui, ó, os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal tem que ser iguais a 0. Então logo nós temos uma matriz considerada triangular. Olha aqui o exemplo que eu trouxe. Menos 7, 5, 9, 0, 4, 0, 0, 0, 1. Onde é que está, para você que já assistiu a outra aula e sabe que é a diagonal principal, onde é que está a diagonal principal? Muito bem, gente. Nós temos aqui, ó, a diagonal principal aqui, ó. E veja que abaixo da diagonal principal, os elementos são todos zeros. Olha aqui, ó, até forma um triângulo aqui, se você pensar, ó. É um triângulo formado aqui. E está abaixo da diagonal principal. Então, temos uma matriz que é considerada triangular. E o tipo dessa matriz, o tipo na ordem dessa matriz, é uma matriz 3 por 3. É uma matriz de ordem 3. Nesse outro caso aqui, veja bem, onde é que está a diagonal principal? Ela está aqui, ó, diagonal principal está aqui, ó. Aí veja que abaixo da diagonal principal, os elementos não são todos iguais a 0. Tem um aqui, ó, mas não são todos. Aí agora observa, acima da diagonal principal, olha aqui, ó, acima, ó, acima da diagonal principal, você vê a formação triangular. Então, e eles são todos zero, né? Marcou bem isso, né?
Então, nós temos uma matriz considerada triangular, gente. É bem simples. Então, já marca aí, porque tem vários tipos de matrizes que nós estamos vendo aqui nas aulas que a gente está fazendo sobre matriz. E vamos para o próximo exemplo. E agora você vai ver a matriz diagonal. O que é a matriz diagonal, Giz? Veja bem. São matrizes que possuem todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal iguais a zero. Então, veja aqui, ó. Eu tenho aqui a diagonal principal, os elementos acima e abaixo são zero, tá bom? Nesse outro caso, detalhe, aqui eu tenho uma matriz de ordem 2, é uma matriz quadrada, tá bom, gente? Ela só encontra a matriz diagonal quando nós temos a matriz quadrada, daí dá para tirar a diagonal por isso. Nessa aula você vai aprender a matriz transposta. O que é, Giz, uma matriz transposta? Você está perguntando aí, né? É bem simples. É quando nós transportamos a linha para a coluna. Ixi, não entendi nada, Giz. Então vamos ler a definição. Dá uma olhada aqui na definição que eu trouxe. Dada uma matriz A de ordem M por N, porque pode ser de qualquer ordem, não precisa ser uma matriz quadrada para encontrar a transposta, tá bom? Pode ser de qualquer ordem. Chama-se matriz transposta de A, indicada por... Dá uma olhada aqui, ó. Quando você olhar nos exercícios e encontrar esse A elevado a T, então está indicando a transposta de A. A matriz cuja ordem é N por N. Você está vendo que trocou? Aqui era M por N, aqui é N por N. Você já vai observar essa troca da ordem, do tipo da matriz, tá bom? Mensagens subliminares nos seus vídeos. Faz bonito com Canva. Só hoje mesmo. No Magalu você compra. Jogo de panelas Brinox 5 peças. Sendo suas linhas ordenadamente iguais às colunas da matriz A. Nossa, eu entendi, mas não entendi. Eu acho que a primeira frase que você falou ficou mais fácil, né? É isso que você está pensando, né? Então, quando eu preciso encontrar a transposta de uma matriz, eu faço a linha virar coluna, gente. Só isso que eu vou fazer. Então, olha aqui. Essa matriz que eu trouxe, qual é a ordem dessa matriz? Ela é uma matriz de duas linhas por duas colunas. Então, é uma matriz de ordem 2 por 2. Nesse caso, temos uma matriz quadrada, de ordem 2, eu posso só falar. Agora, quando eu for encontrar a transposta dela, essa linha que está aqui, ó, que eu vou deitar a caneta, ela vai virar coluna. Então, dá uma olhada como é que vai ficar. Ó, então a transposta de A, eu indico por A elevado a T, tá bom? Igual. Ó, aí você percebeu. Então, essa linha aqui agora vai virar coluna. Então, o 1 permanece no mesmo lugar e o 2, que era a linha, vem pra cá. Virou coluna. Lá, ó. Tá vendo que eu virei? Era na horizontal, ficou na vertical. E aí o outro, que vai ser o 5 e o menos 7. Então, essa segunda linha vira a segunda coluna. Nesse caso, como nós temos uma matriz quadrada, ela permaneceu uma matriz quadrada. Não muda, né, gente? Porque de ordem 2. Tá bom? É quadrada. Agora, olha pra essa daqui. Veja que aqui eu tenho uma matriz de ordem 1, 2, 3 linhas por duas colunas. Então, é uma matriz 3 por 2. Olha lá, já não é uma matriz quadrada. Quer dizer que na hora que eu realizar e encontrar a sua transposta, qual é a matriz que eu vou obter? Se eu tinha uma 3 por 2, quer dizer que a transposta vai ser uma 2 por 3, né? Troca de lugar aqui. Será que vai dar certo isso? Vamos encontrar. Então, a transposta de B vai ficar igual. Ó, então essa linha aqui vai virar coluna. Então, vai ficar assim, ó, 1, 4. Ok? Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova. Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nós vamos dar uma aula sobre igualdade de matrizes. Se você não assistiu nenhuma videoaula sobre matrizes ou não sabe nada sobre matrizes, dá uma olhadinha aqui na playlist, tá indicado no final desse vídeo, tudo bem? Lá vai ter a aula matriz 1, matriz 2, matriz 3 e você vai entender bem direitinho, tudo bem? Mas hoje vamos aqui fazer o que? Igualdade de matrizes. Vou ler a definição e fazer um exercíciozinho para você. Vamos lá? Vamos lá. Duas matrizes do mesmo tipo são iguais quando todos os elementos correspondentes são iguais.
determina o valor de cada incógnita para que as matrizes sejam iguais. Então ele está afirmando que essas duas matrizes são o quê? Iguais. E ele quer saber o valor de cada incógnita. Então a gente tem incógnita qual aqui, ó? Que essa matriz é igual a essa. Então, para serem iguais, elas têm que ser do mesmo tipo. Essa aqui é o quê? Então, matriz 2 por 3, ó, 2 linhas, 3 colunas. E essa aqui também, ó, 2 linhas e 3 colunas. Então, ó, 2, 3. Só dá para fazer igualdade de matrizes do mesmo tipo. Tudo bem? E aí, qual é a incógnita que a gente vai achar? A, B, X. Tem X também, ó. Y e Z. A gente quer achar cada uma delas. Tudo bem? E o que ele fala? Se elas são iguais, os elementos correspondentes também são iguais. Está vendo que esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna, é o 3. E esse outro aqui, ó, está na primeira linha e primeira coluna também, que é o x menos 2. Então vamos circular aqui, ó, o 3, primeira linha, primeira coluna. E o x menos 2 está na primeira linha, primeira coluna também. Então eles são o que, gente? Se as matrizes são iguais, os elementos correspondentes também são iguais. Então, 3 é igual a x menos 2. E a gente encontra o valor da incógnita fazendo o quê? Só essa equaçãozinha. Eu vou passar o 2 para cá positivo, ó, vai ficar 3 mais 2 é igual a x. Tudo bem? 3 mais 2 é 5 igual a x. Então, achei o valor de x que deu 5. Achei a primeira incógnita. Tudo bem? Vamos para a próxima. O A está na primeira linha, segunda coluna. O A, tá vendo? E o menos 5 também está na primeira linha, segunda coluna. Ó, então a gente pode o quê? Botar assim, ó. O A, ele é correspondente, ó, está na mesma posição do menos 5. Então A igual a menos 5. E a gente já encontrou, não precisa nem fazer conta, né? Porque não teve expressão aqui. Então, o A está na primeira linha, segunda coluna. E o menos 5 está na primeira linha, segunda coluna. Então, eles são o quê? Correspondentes. Então, eles têm o mesmo valor, certo? Então, eles são iguais. E agora? Agora, vamos para o B, ó. B está na primeira linha, terceira coluna. Quem está na primeira linha aqui, terceira coluna? Primeira linha, terceira coluna é 1. Então, B e 1 são correspondentes. Então, B é igual a 1. Então, vou botar aqui, ó. B igual a 1. E a gente acabou de achar a terceira incógnita. Tudo bem? Tudo bem. E agora? Agora vamos para a linha de baixo. Nessa primeira linha tem x de novo. A gente já encontrou o valor de x. Mas vamos achar de novo, porque o valor de x tem que ser o mesmo, certo? Se x deu 5, aqui tem que dar 5 também. Então o que é que a gente tem aqui, ó? Na segunda linha e primeira coluna, ó, tem x menos 1. E na segunda linha, primeira coluna, tem quem? O 4, tudo bem? Então x menos 1 é igual a 4. Vamos ver se a gente resolve aqui, ó. X menos 1, aqui, ó, segunda linha, primeira coluna, é igual a 4, segunda linha, primeira coluna. Então, x menos 1 igual a 4. Vamos formar uma equaçãozinha e a gente resolve. Ó. Passo 1 para cá positivo, ó. X é igual a 4 mais 1, tá vendo? Menos 1 passou positivo mais 1. Então, x é igual a 4 mais 1 é 5. Tudo bem? Deu igual, ó. X deu 5 aqui também. E o x deu 5 aqui também. Significa, só para a gente ter a prova, significa que está correto. Eu vou circular, porque eu já circulei aqui o x que deu 5. Aqui foi só para confirmar mesmo. Tudo bem? Agora vamos para o 4. Ó, o 4 é o quê? Na segunda linha, segunda coluna. E quem é que está na segunda linha, segunda coluna aqui? É o y. Segunda linha, segunda coluna. Então, o que é que a gente pode dizer? 4 é igual a y. 4 está aqui vai ser igual ao y. 4 igual a y. Então a gente já achou outra incógnita. E a quarta incógnita que a gente acabou de achar. E para terminar, aqui ó, na segunda linha, terceira coluna, tem o quê? O 0. E aqui, na segunda linha, terceira coluna, tem o quê? Y mais 3. Então, vamos fazer aqui a continha. Fazer aqui, ó. 0. 0 aqui. 0 aqui é igual a y mais 3. Y não, né, gente? Estou falando y, mas é 0. 0 é igual a z mais 3, tudo bem? 0 é igual a z mais 3. E só resolver essa continha, ó. Passo 3 para cá, o quê? Negativo, ó. Então, 3 vem menos 3. E o y
soma direto, né? Z, certo? Então, o 3 vem pra cá, menos 3, e o Z continua aqui. Então, Z é igual a menos 3, então achei todas as minhas 5 incógnitas. O Z é menos 3, o X deu 5, o A deu menos 5, o B deu 1. Junte-se comigo para fazer depilação a laser grátis. Sim, menina, é grátis, então também pode, tá? São 3 sessões de depilação a laser totalmente gratuitas. Já pensou? Pele lisinha e macia, segurança, praticidade no dia a dia. E vamos falar sério, né? Imagina não ser mais refém da lâmina. Poder usar. Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova. Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Hoje nós videoaulas sobre matriz oposta. Se você ainda não assistiu às outras videoaulas ou está com dificuldade em matriz, assista a videoaula 1, matriz 1, matriz 2, matriz 3. Lá no final dessa videoaula tem a playlist sobre matriz, tudo bem? Mas vamos aqui. Matriz oposta. Vamos ler aqui a definição e fazer um exercício. Vamos lá? Denomina-se matriz oposta de uma matriz A matriz menos A, cujos elementos são os simétricos dos elementos correspondentes de A. Certo? Não entendeu o que significa essa definição? Vamos entender aqui na prática. Está aqui um exercíciozinho que a gente pode achar aqui essa matriz oposta, certo? Como é que a gente vai achar essa matriz oposta? Bom, a matriz oposta de a definição fala que é quem? É menos A, ó. Então, menos A. Tudo bem? E agora? Como é que a gente vai achar a matriz oposta de A? A matriz oposta nada mais é do que o oposto de cada um desses números. Exemplo, qual é o oposto de 2? É menos 2. É só inverter o sinal, certo, pessoal? O oposto de 0, certo? 0 é neutro. 0 nem é positivo nem é negativo. Então, ele é neutro, ele continua 0. O oposto de menos 5 é mais 5, certo? Então, bota aqui 5, positivo. Tudo bem? O oposto de menos 6 é 6. O oposto de 1 e o oposto de 7 menos 7. Tudo bem? Então, essa é a nossa matriz oposta. Ó, a matriz oposta de A é essa daqui, ó, menos A. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Fácil. Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova. Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Hoje nossa videoaula é sobre multiplicação de um número real por uma matriz. Se você ainda não assistiu nada sobre matriz, clica lá na playlist que tem aqui no final dessa videoaula, que você vai entender bem direitinho, tudo bem? Assista a matriz 1, matriz 2, matriz 3, que você volta para cá depois. Mas, se você quiser entender só isso aqui, a gente vai explicar agora, tudo bem? Multiplicação do número real por uma matriz. Vou ler a definição, pode ser que você fique confuso na definição, mas no exemplo você vai entender, tudo bem? O produto de um número real K por uma matriz A é a matriz em que cada elemento é o produto do seu correspondente em A pelo número K. Não entendeu nada? É bem fácil na prática. A definição pode complicar um pouquinho a nossa mente, mas é apenas isso. Ó. Quando você tem um número aqui multiplicando uma matriz, é só você multiplicar esse número aqui, ó, esse número real, por todos os elementos da matriz. Ó, eu vou multiplicar o 2 pelo 2, o 2 pelo menos 4, 2 vezes 0. Depois vou multiplicar o 2 vezes menos 3, 2 vezes 1 e 2 vezes 6. Tranquilo, né, pessoal? É só fazer essa multiplicação. Então vamos lá. Fazer a
botar aqui, ó, 4. 2 vezes menos 4, menos 8. Tudo bem? 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Pronto, só isso. Já acabou a questão. Tudo bem, pessoal? Entendeu? É só multiplicar esse número por cada um dos números, dos elementos. E a procrastinação é sua inimiga na rotina. Então você precisa... Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na... Multiplicação de matrizes. Se você ainda não assistiu nada sobre matriz e está com muita dificuldade em matriz, clica na playlist que vai aparecer no final dessa videoaula. Você vai entender bem direitinho. Lá vai ter a videoaula matriz 1, matriz 2, matriz 3. E você vai assistindo e vai aprender, tudo bem? Mas vamos aprender aqui hoje sobre multiplicação de matrizes. E já vamos aprender na prática. Fazendo exercício vai ficar muito mais fácil de aprender. Vamos lá? Ó, um exemplozinho, ó. Sendo A igual a 3, 5, 2 zeros, certo? E B, 4, 5 menos 2, 2, 1 e 3, determine A vezes B. Certo, pessoal? Bom, ele pediu A vezes B. Então, a gente tem que primeiro escrever o A, a matriz A. Vamos aprender já na prática, certo? Então, a matriz A, aqui a matriz A, que é quem? 3, 5, 2, 0, vezes a matriz B, certo? Então, ó, 3, 5, 2, 0, escrevi a matriz A. E agora, a matriz B, que é quanto? Escrevi pela linha, ó. 4, 5 menos 2, 4, 5 menos 2, e a linha de baixo é 2 e 3. Então, 2 e 3, tudo bem? Pronto. E agora a gente vai fazer a multiplicação dessas duas matrizes. Vamos lá. Vamos para a regrinha para a gente entender como é que é essa multiplicação. Primeiro nós temos que saber se dá para multiplicar essas duas matrizes. Como é que a gente sabe se é possível multiplicar duas matrizes? Porque não é qualquer matriz que dá para multiplicar com qualquer matriz. Como é que a gente vai saber disso? A gente vai olhar que essa matriz é uma matriz duas linhas por duas colunas, tá vendo? Então a matriz 2 por 2, tudo bem? E essa matriz aqui, ó, é uma matriz de duas linhas, 3 colunas. Então a matriz 2 por 3. Sempre primeiro é a linha, depois coluna, certo? Duas linhas, duas colunas. Aqui duas linhas, 3 colunas, tudo bem? Para a gente poder multiplicar uma matriz, como é que a gente vai saber? A gente tem que perceber que o número de colunas da primeira, que está na frente, tem que ser igual ao número de linhas dessa segunda aqui, ó. Então, realmente bateu, ó. O número de colunas dessa é 2. E o número de linha dessa é 2 também. Então, como é 2 e 2, se os números forem iguais, né? O número de colunas da primeira, da frente, foi igual ao número de linha da de trás, então essa matriz é multiplicada. Tudo bem? E agora, como é que a gente multiplica? Vamos agora continuar a nossa regrinha. Só mais uma coisinha. Essa matriz que eu vou encontrar vai ser uma matriz, ó. Aí sobrou esses números aqui, ó. Sobrou o 2, né? E aqui o 3. Será uma matriz, duas linhas, 3 colunas. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai poder fazer a multiplicação dessas matrizes. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ter que encontrar o primeiro elemento dessa matriz. Esse é o elemento A11. Como é que a gente vai encontrar o elemento A11? O primeiro elemento vai ser a primeira linha vezes a primeira coluna. Primeira linha vezes a primeira coluna. Depois a gente vai fazer o quê? Primeira linha, segunda coluna. Depois primeira linha vezes terceira coluna. Vamos por partes. Primeiro, a primeira parte. Primeira linha vezes a primeira coluna. Então a gente vai fazer o quê? 3 vezes 4, primeira linha, a primeira coluna. 3 vezes 4, 3 vezes 4, aí mais
sempre é mais 5 vezes 2. Então, 5 vezes 2. Então, eu fiz o quê? Eu multipliquei essa linha por essa coluna. O 3 pelo 4 e o 5 pelo 2. Certo? Isso é o elemento primeira linha, primeira coluna. Agora o elemento da primeira linha, segunda coluna. Eu falei 3 vezes 5 e 5 vezes 1. Certo? Então, ó, 3 vezes 5. 3 vezes 5. Certo? E 5 vezes 1. Mais, sempre mais, 5 vezes 1. Tudo bem? Agora, a gente vai multiplicar a primeira linha. Já multipliquei a primeira linha pela primeira coluna, primeira linha pela segunda coluna. Agora eu vou multiplicar o quê? Primeira linha pela terceira coluna, certo? Então, vamos lá. 3 vezes menos 2, ó. 3 vezes menos 2, certo? Mais 5 vezes 3, ó. 5 vezes 3. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo? Já tem o quê? 3 elementos. 1, 2 e 3, quando eu fizer as contas. Tudo bem? Agora eu vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna, depois a segunda linha pela segunda coluna, depois a segunda linha pela terceira coluna. Do mesmo jeito. Vamos fazer um pouquinho mais rápido? 2 vezes 4. 2 vezes 4. Mais 0 vezes 2. Mais 0 vezes 2. E agora? 2 vezes 5. 2 vezes 5. Mais, ó. 2 vezes 5 mais 0 vezes 1. Mais 0 vezes 1. E agora, segunda linha, terceira coluna. 2 vezes menos 2, ó. 2 vezes menos 2. Mais 0 vezes 3. Mais 0 vezes 3. Certo? E fecho aqui, ó. Fecho a minha matriz. Tudo bem? Bom, pessoal. Agora só é resolver essas expressõezinhas. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui de cabeça. Mas, se você quiser fazer passo a passo, não tem problema não. Eu vou fazer o seguinte, ó. 3 vezes 4, 12, né? Aqui é o quê? 5 vezes 2, 10. Então, 10 mais 12 dá 22. Então, já achei esse elemento, tudo bem? Esse aqui, ó. Vamos para esse aqui. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 1, 5. 15 mais 5, 20. Tudo bem? Agora esse outro aqui, ó. 3 vezes menos 2 dá menos 6. E aqui dá 3 vezes 5, 15. 15 menos 6 dá quanto, pessoal? 9. Estão entendendo aí? Certo? Agora aqui vai ficar mais fácil. Por quê, ó? Esse aqui, ó. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Certo? E 0 vezes 3 dá 0. Então fica mais fácil fazer essas continhas. Você vai fazer o quê? 2 vezes 4, 8. Tudo bem? Aqui, ó. 2 vezes 5, 10. E 2 vezes menos 2, menos 4. Então, essa é o resultado da minha matriz. Essa é a matriz o quê? A vezes B é igual a essa matriz, tudo bem? Vou até botar aqui, ó. A, B